Olá, bom dia, quarta-feira, 9 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. A gente está em segundo lugar, concorrendo para o prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br, prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Chegamos até aqui graças a vocês, muito obrigado pela sua ajuda. Vamos começar com notícias dos Estados Unidos, onde o furacão Milton começa a tocar o solo da Flórida hoje. O furacão voltou a ganhar força e atingiu a categoria 5, a mais forte na escala dos furacões, com ventos de até 285 km por hora. O presidente Joe Biden também adotou a postura alarmista das autoridades locais e pediu que os moradores da região da cidade de Tampa deixem a zona imediatamente. Autoridades alertam que quem ficar em casa e tentar a sorte contra o furacão vai morrer. O furacão Milton pode ser o mais intenso a passar pelo sul dos Estados Unidos em um século. Cerca de 5 milhões de pessoas devem deixar suas casas e vários abrigos estão sendo montados para receber centenas de milhares de famílias. E o alerta para risco de morte por causa do Milton é ainda maior porque a região está vulnerável, depois da passagem do furacão Helene há 2 semanas, que matou mais de 230 pessoas. Filas imensas são observadas em supermercados e postos de gasolina. E a Disney fechou os seus parques temáticos em Orlando, na Flórida. Antes disso, os parques da Disney tinham fechado somente 5 vezes na história por causa de furacões, Covid e o 11 de setembro. E esse avanço rápido e o ganho de força do furacão Milton se explicam por causa do aquecimento das águas no Golfo do México. O combustível para que o furacão ganhe intensidade está justamente no local onde ele se formou. E tudo isso tem origem no aquecimento global, provocado pela ação humana e que pode causar o aparecimento de furacões ainda mais perigosos nos próximos anos. Já do outro lado do Oceano Atlântico, é a França que está em alerta. O resto do furacão Kirk deve atravessar o país do oeste a leste e passar também pela região mais populosa, a zona metropolitana de Paris. A previsão é o equivalente a um mês de chuvas em apenas 24 horas. Meteorologistas franceses dizem que o fenômeno é raro e é uma consequência direta das mudanças climáticas. E vamos agora falar da Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro se instala no seu posto para mais um mandato, apesar de todas aquelas acusações de fraudes nas eleições de julho. Agora, o parlamento da Venezuela, de maioria próxima ao presidente, pede que Maduro rompa relações com a Espanha. A Espanha é o país onde está exilado Edmundo González, adversário de Maduro nas últimas eleições e apontado pela oposição e observadores como verdadeiro vencedor do pleito. Além disso, o parlamento espanhol pediu no mês passado que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez reconhecesse González como ganhador das eleições presidenciais na Venezuela. Enquanto isso, Maduro continua a repressão contra a oposição por meio de sequestros e prisões em várias cidades do país. No Oriente Médio, a ONU alerta que 400 mil palestinos estão espremidos no norte da faixa de Gaza, fugindo dos conflitos entre Israel e o Hamas. A maioria dessas pessoas está com fome. Já no sul do Líbano, os conflitos continuam entre israelenses e o Hezbollah. As sirenes de alerta soaram em Israel agora pela manhã e o exército do país interceptou 2 ataques vindos do Líbano. E a gente termina lembrando que o Prêmio Nobel de Química será anunciado hoje. Amanhã é a vez do Prêmio de Literatura e na sexta o Prêmio Nobel da Paz será revelado. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de votar no nosso podcast para ficarmos entre os finalistas dos melhores do ano. Obrigado a vocês que já nos deram 5 estrelas no Spotify. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.